prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 8, A Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas, página 111, o martírio de Sikh-i-Nidja, item 76 do nosso material didático. Bom, vamos contextualizar o período que nós estamos estudando, né? Lembrando que nesse período está havendo constantes guerras entre católicos e protestantes, tanto que nós estudamos que nesse ano de 1531 os protestantes organizaram a Liga da Esmalcada, foi um dos tópicos que nós estudamos na última aula, que era uma união dos estados protestantes da Alemanha, ok? Para que, se os católicos atacassem todos se uniam. Então, vocês vejam que é um sistema político-religioso. Eu tenho deixado claro para vocês com esses trabalhos que o protestantismo é um movimento político-religioso e um movimento que era também, tem que ser classificado na história como extremamente violento. Bom? Pois bem, e também vimos na aula passada, inclusive nesse mesmo ano, o martírio de um anabatista nessa região do mundo que nós estamos estudando agora, que é a Holanda. Lembre-se que eu falei para vocês que a Holanda ela é considerada assim o terceiro refúgio da igreja cristã. O primeiro refúgio eram os vales da Itália, França, Suíça e Áustria, de onde vem o nome valdenses, né? Okay? O segundo refúgio era a Morávia, onde nós vimos príncipes que eles não aceitavam que matassem as pessoas. O terceiro refúgio era a Holanda. E agora exatamente a Igreja Católica que controlava essa região nesse período, ela está atacando essa região. Ela matou o pastor John Volker Stripmaker, que era, podemos dizer, o pastor desse que nós vamos estudar agora. Página 111, Sikh-i-Nidja tinha sido inclusive batizado por ele. Bom, 1531 da era cristã, eu comento. O anabatista Sikh-i-Nidja vivia em Leeuwarden, a capital da Frísia, no norte dos Países Baixos. Equivale à atual região ali onde está a Holanda. Tá bom? Por que essa região também se tornou um refúgio de anabatista? Vocês sabem que a região da Holanda ela fica abaixo do nível do mar, ela tem muitos brejos. Então, hoje, com a tecnologia, a Holanda conseguiu, vive abaixo do nível do mar, mas não vive alagada. Mas, há 500 anos atrás, haviam muitos brejos, muitas regiões alagadas. Então, era uma região, vamos dizer assim, de difícil acesso. Até o exército romano, ele não gostava muito daquela região, porque é difícil você lutar, formar, né, o seu exército numa região pantanosa. Bom, então é essa região que ele vivia. O comentário prossegue. Essa região era o terceiro refúgio dos anabatistas na Europa, ficando atrás apenas dos vales do Piemonte e da região da Morávia. Sikh foi batizado em 1531 e, sendo preso, foi submetido a intensa tortura pela Inquisição Católica para renunciar à fé anabatista. Bom, lembrando que, como eu disse, essa região era dominada pelos católicos e a tortura que os católicos faziam era uma coisa horrível, né? Uma das torturas horríveis que eu falei para você é aquela de martelar o pé das pessoas. Puxa vida, uma região tão sensível, né? Então, as torturas eram realmente horríveis. Continuando, estamos na página 111, eu comento, como Sikh não renunciou, mesmo diante das torturas, foi decapitado no mesmo ano.
O seu martírio influenciou a conversão do padre Menon Simons. Aqui é uma história interessante. Esse Menon Simons, ele vai ser um dos personagens mais importantes na história do cristianismo nas décadas seguintes, porque ele vai acabar por organizar uma igreja que ela existe até hoje, tá bom? Que é a Igreja Menonita. Ela recebeu esse nome por causa exatamente de Menon Simons, porque ele é um padre, um grande intelectual, que ele ouve falar em martírio por causa de alguém que teria se rebatizado, né? Que foi rebatizado pelo pastor dele, né? Que era o Tripmaker, que nós estudamos semana passada. Isso vai influenciar na conversão desse Menon Simons. Aí eu comento abaixo, né? A enciclopédia dos anabatistas menonitas, essa igreja menonita existe há 500 anos, ela se organizou e na Inglaterra ela tem uma enciclopédia na internet que ela conta a história de todos os anabatistas menonitas e outros anabatistas também. Bom, então ela diz, por meio de sua pregação, Siegfried, às vezes tem, vamos dizer, pronúncias diferentes, né? Fundou um pequeno círculo de anabatistas que eram adeptos da doutrina de Melchior Hoffman. Esse Melchior Hoffman, eu vou contar a história dele mais à frente para vocês. Aguardando pacificamente o retorno de Cristo. É importante falar nesse pacificamente, porque 1531 é o período que nós estamos estudando, e eu falei para vocês, na aula passada, vou repetir, nós estamos em um intervalo entre duas guerras violentas que foram feitas na cidade de Manchester por pessoas que eram seguidores de John Hus, que foi um católico que adotou o batismo de adulto, mas continuou acreditando na guerra justa. Então, eles faziam guerra aos católicos, enquanto tinham aqueles que nada de guerra. Cristão não pega em armas nem para se defender. Tá bom? Bom, então eles aguardavam pacificamente o retorno de Cristo e esperavam que em 1534 a Nova Jerusalém fosse estabelecida. Nós estamos no intervalo de duas guerras desses pseudo-anabatistas. E qual o ano que a guerra vai estourar? 1534. Por que essas pessoas chegaram à conclusão que Jesus iria voltar nesse ano? Eu realmente não consegui achar, mas eles esperaram. 1534 a Nova Jerusalém desce, porque chegou o fim. Lembrando que o ensino católico e o ensino protestante dizia que o reino de Deus tinha sido estabelecido por Constantino, e já há mais de 1000 anos, considerando aqui o período que eles estão, seriam 1200 anos. Tanto que Lutero, nesse período, ele também pregava o fim. Para ele, o milênio já tinha acabado. E ele pregava Apocalipse capítulo 20, né? Tem um milênio. O que acontece no final do milênio? Ocorre a batalha de Gog e Magog. Lutero dizia que eles estavam nessa batalha de Gog e Magog. A história provou que todos esses indivíduos estavam errados, são loucos, né? Mas tem gente que continua seguindo eles. A enciclopédia prossegue. Eles se autodenominavam presidentes, ou seja, como presidente de campos, de igrejas, que é o que eles chamavam, né? Líderes proeminentes emergiram desse círculo, incluindo Ob Phillips e Dirk Phillips, que eu também vou contar a história para vocês, ok? Estamos na página 111 e a enciclopédia prossegue, falando agora da conversão de Menon Simons devido à morte, ao martírio desse anabatista Sikh Nidja. Bom, Menon Simons escreve: depois aconteceu, antes mesmo de eu ter ouvido falar da existência de irmãos, que um homem piedoso e temente a Deus, chamado Sikh Nidja, foi decapitado em Leeuwarden
por ter sido rebatizado. Ou seja, era um católico que aceitou Jesus como Salvador, na descrição católica foi rebatizado. E ele diz, pareceu-me estranho ouvir um segundo batismo mencionado. Ele diz que como os anabatistas viviam isolados no campo, essas pessoas que viviam às vezes numa paróquia isolada, eles nem ouviam falar em rebatismo. Aí esse homem ouviu falar em rebatismo. Ele prossegue, examinei as escrituras assiduamente e meditei nelas seriamente, mas não pude encontrar nada nelas a respeito do batismo infantil. Ou seja, o batismo de recém-nascido não existia nas Escrituras. Então ele vai entrar num choque agora. Por que alguém vai até a morte? Mesmo diante de torturas, porque esses padres sabiam das torturas, eles conheciam os inquisidores. Bom, ele não achou nada sobre o batismo infantil. Por ter persistido em sua fé, foi condenado à morte pelo tribunal da Frísia. Ele foi decapitado, seu corpo foi amarrado ao volante e sua cabeça colocada em um poste. Isso até para um católico que tenha um sentimento sincero, essa pessoa vai falar, gente, não é possível, como é que você vai decapitar a pessoa e colocar a cabeça dela num poste em praça pública para todos verem? Eu digo para vocês que isso não é humano e isso mexe com a vida desse padre, né? Aí o comentário prossegue. Sik foi o primeiro mártir anabatista na Holanda. A execução foi realizada publicamente e causou profunda impressão. Os católicos faziam isso em praça pública, irmãos, com centenas de pessoas assistindo, para aterrorizar as pessoas, para que elas não procurassem essas igrejas que viviam isoladas no campo, fazendo, na visão dos católicos, um rebatismo. A enciclopédia prossegue. Um baterista entre os soldados, amigo de Sik, começou um discurso contra o catolicismo e teve que fugir. A pessoa que ela está vendo a corrupção na Igreja Católica era extrema. Falei para vocês, o Papa desse período, ele era de uma família de banqueiros, nem católico aquele indivíduo era. A simonia, ou seja, a venda de cargos era comum. Então, todos viam a corrupção. Aí esse soldado conhecia Sik, né? O homem que se converteu ao anabatismo e foi rebatizado ou batizado. Ele começou a criticar. Ele teve que fugir, porque senão vai morrer, né? Sua esposa, Radewig, mais tarde se tornou anabatista e foi presa com Elizabeth Dirks, mas conseguiu escapar. Então aqui a própria enciclopédia, que eu coloquei o endereço dela aí para vocês, a própria enciclopédia, ela está na internet, é gratuita. Irmãos, ela traz centenas de histórias de martírio. E eu sempre falo para vocês, se você for fazer um curso com católico ou com protestante, ele não vai nem contar essas histórias, e se contar ele vai dizer que era um problemático, que nós não devemos nem olhar para ele. Mas era um cristão. Os cristãos sempre foram perseguidos na história desde o seu nascimento. Perseguido pelos judeus, depois perseguido pelos romanos, depois perseguido pela Igreja Católica, nesse período perseguido por católicos e protestantes. Os países onde os protestantes dominam, como eu mostrei para vocês, na Alemanha, os cristãos estão sendo perseguidos.